Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica aqui no canal do Peregrino. Para mim é um prazer, é uma honra ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você uma reflexão em cima do texto bíblico que está escrito no Evangelho de João, lá no capítulo 15, no verso 4. Ali Jesus está nos ensinando sobre a importância de permanecermos nele para que ele permaneça em nós. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa reflexão, eu quero te fazer um convite especial, caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal. Eu quero te convidar para se juntar a nós. É muito importante nós termos aqui a sua inscrição, não só a sua inscrição, mas como também a sua participação, quando você curte, quando você comenta ou quando você compartilha os vídeos aqui do canal. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando do que você está vendo e isso fortalece o canal do Peregrino aqui na plataforma. E indiretamente você vai contribuir para que esta mensagem também possa chegar a outras pessoas, porque o YouTube começa a divulgar ela automaticamente. Então, junte-se a nós, não perca seu tempo, dê uma força aqui para o projeto e vamos junto, caminhando aqui rumo ao nosso objetivo principal, que é levar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, o texto bíblico que nós vamos ver agora, ele diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu me recordo que eu já tenho um vídeo falando sobre essa palavra aqui no canal, mas neste vídeo eu quero trazer aqui um enfoque diferente para você. Acredito que você já deve ter observado aqui que Jesus traz uma comparação com uma planta, com uma videira. É uma parábola que ele faz com uma videira. E no verso 5 ele vai deixar isso muito claro para nós, quando ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, então fica muito claro para nós aqui que se nós não estivermos em Cristo, nós não somos nada, não daremos fruto. Há uma relação aí nesse processo. Nós devemos permanecer em Cristo para que Ele permaneça em nós. Para evoluirmos na reflexão aqui desse texto, eu quero trazer aqui para você um exemplo a fim de construirmos uma linha de pensamento em cima do conceito que a gente vai trabalhar. Quem gosta de plantas, trabalha ou já trabalhou na agricultura, vai entender muito bem o exemplo que eu vou dar aqui. Imagine só você que eu compro uma planta e resolvo plantar ela na frente da minha casa. Eu vou lá, planto ela direitinho, começo a cuidar dela, ela começa a crescer, ganhar forma e de repente então eu acho que ela ficaria melhor no meu quintal. Aí eu vou lá então e resolvo retirar essa planta dali e levar ela para o meu quintal. Vou com todo cuidado, retiro ela, planto ela no meu quintal e começo a cuidar dessa planta lá no meu quintal. Bom, eu vou ter que dar uma atenção especial para ela, porque se eu não cuidar dela, certamente ela vai sentir essa mudança, podendo vir até a morrer. Aí eu cuido dela, ela começa a crescer de novo e eu falo: caramba, eu acho que essa planta ficaria melhor em outro lugar. Vou tirar ela daqui novamente e vou levar ela para um outro canto. E aí eu faço isso pela terceira vez. Imagine então, né? Quanto essa planta vai sofrer se eu tiver que ficar fazendo isso toda hora. Eu estaria aí correndo sérios riscos de ter problema no crescimento dela. Agora eu quero te dizer o seguinte: imagine então se durante algum desses processos de mudança, ao invés de fazer isso com cuidado, eu faço isso de qualquer jeito, vindo inclusive a machucar o caule da planta. E na hora de plantar ela então, ao invés de plantar ela direitinho, eu simplesmente jogo ela na terra, torta, e aí ela vai crescer torta, ela vai crescer toda errada,
o que vai ser dessa planta? Eu acredito que a probabilidade dela sobreviver vai ficando cada vez menor, não é verdade? E ainda corre o risco aí de crescer de qualquer forma, se ela sobreviver. Sem contar então que aquela cicatriz do machucado que eu fiz no caule dela pode levar anos para curar. Algumas pessoas são assim no relacionamento com Deus. Elas iniciam uma caminhada com Deus, no início do primeiro amor elas buscam fervorosamente estar na presença de Deus, congregam, leem a palavra, elas oram, estudam, buscam e de repente por uma razão ou por outra se frustram com alguma coisa e se afastam do caminho, abandonam o caminho. Eu não quero aqui entrar no mérito dos motivos, até porque eu sei que algumas pessoas carregam grandes mágoas e ressentimentos, marcas profundas, mas isso certamente é assunto para nós trabalharmos num outro vídeo. Mas voltando aqui para o centro da nossa reflexão, depois de um certo tempo, fazendo aqui a comparação, as coisas apertam e essas pessoas então resolvem voltar para o caminho. Porque Deus tem as suas formas de trabalhar na nossa vida. E aí, quando Ele tem um projeto na vida de alguém, Deus constrói situações que nos traz de volta para a igreja. E aí essa pessoa volta e ali ela começa uma nova caminhada, ela retoma o seu processo, quando de repente, de novo, por alguma outra situação, ela volta a se afastar. E aí existem alguns que simplesmente, depois de algumas tentativas, desistem. Eu agora não quero mais saber de igreja. Essas igrejas estão cheias de problemas, e aí a gente começa a procurar problemas no pastor, problemas na doutrina, problemas nas pessoas. Na verdade, quando a gente não quer alguma coisa, o mais fácil que tem é arrumar desculpa. Só que não adianta você achar que é possível você ter uma caminhada com Cristo sozinho. Eu vou falar para você aqui um testemunho pessoal. Eu já fui um desigrejado. E eu sei muito bem como são as coisas. No início, a gente até se esforça por manter aí uma rotina de comunhão com Deus. Aos poucos, a gente vai esfriando. A gente vai deixando de lado, já não ora mais todos os dias, ler a palavra de Deus eventualmente, ouvir músicas então evangélicas só raramente. E com isso, a gente vai esfriando. E aquele espaço que estava preenchido pelo Espírito Santo, ele vai sendo novamente tomado pelas coisas que são do mundo. E aí, de repente, quando a gente menos espera, de cristão mesmo, só sobrou o nome e algumas lembranças. Não há fruto. Não é possível permanecer em Cristo longe de Cristo. Não é possível permanecer em Cristo longe do seu caminho. E já que eu falei em desigrejado, eu quero só aqui fazer uma nota de rodapé para você, que há um entendimento, de certa forma, equivocado, que algumas pessoas fazem do texto bíblico de Romanos 8, que fala que nós somos templo e habitação do Espírito Santo, e muitas pessoas pensam que pelo fato de ser templo e habitação do Espírito Santo, não precisa ir à igreja. Eu poderia passar aqui muito tempo trazendo para você uma série de argumentos bíblicos para refutar essa ideia. Mas por hoje eu só prefiro dizer o seguinte: nenhuma célula sobrevive se não estiver ligada ao corpo. Uma vez eu ouvi uma metáfora muito interessante que eu nunca esqueci. Nós como cristãos somos igual carvão. Quando o carvão é retirado de perto da brasa e deixado sozinho num canto, automaticamente ele vai se esfriando até o ponto que se apaga. Agora, se você pegar aquele carvão e devolver novamente ele para a brasa, ele vai voltar a se acender. Por outro lado, uma outra vez eu também já ouvi uma comparação dizendo que tudo que o Satanás quer é que realmente nós nos afastemos do rebanho, porque ovelha sozinha é presa fácil. Eu quero que você reflita sobre isso. Pensar que isoladamente nós somos igreja, isso é bastante presunçoso da nossa parte. O fato é que nós, como cristãos, fazemos parte da igreja. Ninguém é igreja sozinho. Então,
Quando Jesus diz aqui no texto bíblico, permaneçam em mim, significa dizer, independente daquilo que aconteça, independente das circunstâncias, independente daquilo que possa vir a acontecer com você, não coloque as suas expectativas em pessoas, mas fique em mim. Não se afaste de mim. Não se ausente dos meus caminhos. Vocês não conseguirão andar sozinhos. E voltando aqui para a nossa metáfora, para o nosso exemplo da planta, quando eu retirei aquela planta da frente da minha casa, levei para o quintal, depois eu tirei dali, levei para um outro lugar, todas as vezes em que eu fiz essas mudanças, que eu afastei ela da terra, que eu tirei ela daquele ambiente, coloquei ela num outro lugar, eu atrapalhei o seu crescimento. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Toda vez que você se afasta da igreja, quando você volta, esse hiato, esse espaço de tempo em que você esteve fora, você não cresceu espiritualmente. Sabe por quê? Porque não há crescimento espiritual fora de Cristo Jesus. Amém? Eu sei que você pode ter aí as suas mágoas e os seus motivos, até para discordar de alguma coisa que eu tenha dito aqui, mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração nesse momento. Porque por mais que eu te diga, ou por mais que você ouça, é o Espírito Santo de Deus que tem que te convencer de que você precisa voltar. Você tem que voltar. Agora, se você ficou comigo aqui até o final, é porque no fundo da tua alma, você sabe que é importante você estar no caminho. Então, se você está fora, não perca tempo. Volte. Volte o quanto antes. Porque eu tenho certeza que Deus te quer ligado nessa videira. Porque Ele tem muitas coisas para fazer em você e através de você. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Se você já está na videira, ótimo. Se mantenha firme. Permaneça em Cristo Jesus, mas mesmo assim, curte, compartilha, porque aquilo que eu te falei, essa mensagem pode ajudar a resgatar outras almas que estão perdidas por aí. Um forte abraço e, se Deus quiser, até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.